Beleza, então aqui da apresentação, né, contextualização do município. Então, município de Águas da Prata, localizado a 238 quilômetros da capital do estado, com diversos está inserido no mapa cultural internacional e exploração de atividades turísticas voltadas a belezas naturais, aventura, religião, arte e cultura. Isso que eu No peguei mapa internacional do da cultura, site. como assim? Então, isso que eu ia falar. Eu peguei do site da prefeitura, tá? Então, enfim, esses dados, assim, eu prefiro pegar da prefeitura, porque vai que tem alguma coisa errada e tal. Mas se vocês quiserem, dá para tirar, por exemplo. Vou colocar, por exemplo, exploração de atividades voltadas a belezas naturais e aventura. Ponto. O que vocês acham? Ou deixa assim? Pra mim tá tranquilo. Thaís, o que você acha? Pode seguir. Pode? Beleza. Hum, bom, questão de população. Menor representatividade de jovens, era 14 anos, maior participação da população com 35 anos ou mais. Essa questão aqui da pirâmide etária, pelo menos há 10 anos atrás, ela era assim, bem positiva para o município, porque você conseguia ver uma maior participação de população na idade ativa, tá? Então, em questão, por exemplo, de bônus demográficos, você conseguia até ver um pouco isso aqui no município. Lógico que quando você for pegar de 12 anos para cá, cada um desses pontinhos vai ter subido, sei lá, duas faixinhas, né, duas linhas. Mas, enfim, pelo menos essa questão de ter população ativa para conseguir gerar renda e tal, é algo que, pelos dados, a gente consegue ver e é um ponto positivo para o município, tá? De novo aqui, eu sempre coloco mais informações nas anotações para ajudar vocês na apresentação, mas vamos seguir. Questão de produção. Aqui é a série temporal do valor agregado bruto total deflacionado. Então, interessante que a gente vê que ele começa bem lá em cima, em 2010, aí ele cai, ele retoma, ele cai novamente, ele tem uma retomada, e aqui, assim, 2019 pelo menos tem que ver 2020 e 2021. Mas ele começa a crescer e aqui ele já dá uma estagnada, ele começa a cair mais um pouquinho. Não sei se ele vai continuar para cá crescendo ou se ele vai cair. Mas, enfim, é interessante ver essa questão de oscilação da produção do município, tá? E pelo menos, acho que eu estava olhando isso ontem, não tenho certeza se é o setor secundário ou terciário que tem uma, uma, uma linha de tendência bem próxima a isso, tá? A evolução ao longo dos anos do setor de serviços e comércio ou do setor de indústria, eu vou verificar isso e passo para vocês, é bem similar. Então, isso mostra aí a importância desses setores no sentido de produção do município. Se não me engano, é o setor terciário, sim, tá? Que é o comércio e serviços. Mas, enfim, aqui a gente tem uma tendência, no geral, de crescimento, né? No valor agregado bruto, pegando a série histórica como um todo, maior participação do setor comércio e serviços, nada muito diferente do que a gente estava vendo nos outros municípios do Nova Juntos, pelo menos a maioria. Um ponto aqui que chama a atenção é a participação da administração pública, né? Depois de comércio e serviços, ela é a que mais participa do produto do município. Depois a gente tem ali um pouquinho do setor secundário, também um pouquinho da agropecuária. Questão de renda, e foi daqui que eu tirei um pouquinho do que eu falei para vocês antes da visita, né? De que é possível que tenha alguma questão relacionada à concentração de renda, porque o que a gente vê que, no geral, o PIB per capita ele tem diminuído muito ao longo do tempo. Ele fica estável, eu coloquei aqui estabilidade, mas ele fica um pouquinho abaixo do que a gente tinha visto, por exemplo, em 2010, na verdade, bem abaixo, né? R$ 2.000 abaixo. E a gente vê também um crescimento do número de famílias de baixa renda e também do número de famílias beneficiárias do Bolsa Família.
Então, é um ponto de atenção para o município. Não sei como eles não falaram nas entrevistas, não sei se seria interessante falar alguma coisa em relação a isso durante a oficina de validação, mas é um ponto que chama a atenção, sim. Então, se vocês quiserem falar, vocês estão aí, como é que fala? Baseados em dados, então não tem muito problema em relação a isso. Vai da estratégia de apresentação de vocês mesmo. Outro ponto importante também, valor bem inferior à renda média de São Paulo, né? Renda média de São Paulo bem alta, porque é um estado rico em geral, mas que seria 30 mil abaixo. Em termos percentuais, eu acho que coloquei aqui, ó, 59% inferior. Então, em 2019, a renda média da população de Águas da Prata era 59% inferior ao do estado de São Paulo. Questão de empreendedorismo aqui. A gente tem maior participação de demais empresas, e lembrando, a questão de demais empresas não, estabelecimentos, tanto médias quanto grandes empresas. Então, a gente pega aí, em termos de faturamento, empresas que faturam um pouco mais, muito provavelmente devido às engarrafadoras no município, tá? Então, no total, são, em dados de 2022, aqui do Data Sebrae, 1.318 estabelecimentos, né? MEI, ME e EPP somam 58% do total de estabelecimento de Águas da Prata. Se você for pegar, por exemplo, nos outros municípios que vocês estiveram, agora eu não vou lembrar, acho que Andradas era um pouco assim também. A outra visita que vocês fizeram, não vou lembrar o município, que foi tanta viagem que eu já estou um pouco perdida, mas enfim. Se vocês pegar, por exemplo, Feliz Deserto, Goiás até, a gente percebe que MEI, ME e EPP vão somar ali quase 90%, às vezes até mais de 90%, e aqui é bem diferente, né? Esses três segmentos juntos vão somar 58%. Então, a gente vê a grande importância de médias e grandes empresas para o município. Questão aqui de setor de atuação das empresas, dos estabelecimentos. A gente tem a agropecuária bem relevante, que, de novo, é um ponto diferente do município com relação aos demais, pelo menos a maioria dos outros municípios do Inova Juntos, que geralmente a gente vê a participação bem forte de serviços e comércio. E aqui a serviços e comércio é sim bem importante, né? 47% de participação, mas é uma participação de questão de agropecuária. Esse foi um dos fatores que me levou a falar da questão de agropecuária nas locações ontem. Então, pode ser que essa questão de agropecuária esteja voltada para grandes latifúndios, para a questão dessas terras estarem em posse de poucas famílias, né? E aí isso não seria interessante, por exemplo, para a questão de sustentabilidade do desenvolvimento, mas, de qualquer forma, pelo menos a princípio, se você olhar só os dados, a agropecuária é, sim, bem importante para o município. Não em termos de produção em si, porque vai ter ali um pouquinho menos de 10% de participação, pelo menos em 2019, mas em termos de número de estabelecimentos, você consegue ver bastante essa importância do setor. Então, Pera, Gi, eu não entendi pode uma falar. coisa. Você falou que dá menos de 10% na participação. Eu não entendi. A agropecuária tem 40% dentre os estabelecimentos, mas ele dá menos de 10% na participação no PIB? Isso, exato. Ah, tá. Não do PIB, né, do VB total, mas a agropecuária tem menor participação, 9,28%. Tá, beleza. Então, pode ser que o número de estabelecimentos seja grande, mas, às vezes, eles produzem pouco, enfim, é uma questão um pouco mais difícil de você falar com certeza. Seria um pouco mais, se vocês quiserem perguntar, inclusive, isso durante as visitas hoje, para a gente ter um pouco mais de noção, conseguir, às vezes, ajustar algum ponto ali na oficina, na questão de vocações, né? Dá para fazer isso. Mas aqui, essa questão de estabelecimentos por atividade econômica, que a gente consegue ver, ó, criação de bovinos para corte, 10% de participação, cultivo de batata inglesa, cultivo de café, horticultura. Então, das 5 primeiras, 4 delas são voltadas para a questão de agropecuária, né? Então, pode ser que não produzam tanto, pode ser que elas estejam um pouco ociosas em termos de capacidade produtiva, mas em termos de números brutos são bem importantes para o município, tá? E aí,
essa primeira parte aqui da oficina de validação, essa questão mais de dados, acho que talvez seja um pouco até mais tranquila, de renda, de produção, de empreendedorismo. Tranquilo, Thaís e Lise? De boa? Sim, tranquilo. Thaís, você que está um pouco mais quietinha hoje. Uhum. Beleza, então vamos para a mandala. Aqui, então, só uma explicação da mandala. Bom, a gente vai ver que a mandala 2021 do município, tá? Um ponto bem positivo que se destaca, pelo menos, a questão social. Eu coloquei aqui a questão ambiental também, mas a gente sabe que a questão ambiental da mandala é um pouco, de meio ambiente da mandala é um pouco fraca, né? Então, se vocês quiserem, a gente pode até tirar, colocar só eixo social se destaca como aspecto positivo. Não, toda a parte relacionada ao ambiental, mesmo que fraco, é bom destacar. Justo. Por conta do cluster, na verdade. E também, questão de eixo econômico institucional, vão ter ali um pouco mais de índice com menor valor, né? Que na faixa, principalmente na faixa amarela, alguns até na faixa vermelha. Mas, enfim, mostra aí que tem ainda bastante a evoluir, o município tem ainda bastante a evoluir, pelo menos em termos mais relacionados à economia e à questão institucional. Aqui são os eixos, né, separados por evolução temporal. Então, de 2017 a 2021, como evoluiu cada um dos indicadores não, que a gente pega os mais interessantes de falar, porque são em alguns eixos são bastante indicadores, então ficaria um gráfico muito gigante para colocar na apresentação. Então, aqui a gente dá uma tratada assim, nos dados, a gente pega alguns mais importantes, que a gente colocou 4, né? Questão de índice de equilíbrio fiscal, custo de máquina, índice de transparência, participação em consórcios. Pontos positivos, evolução no índice de transparência, embora ainda tenha um caminho bem grande para chegar no máximo, tem evoluído ao longo do tempo. Questão de gestão orçamentária, que seria ali um índice de equilíbrio fiscal e de custeio de máquina, seriam pontos a ser melhorados no município. Alguma dúvida aqui? Tudo tranquilo? Querem mudar alguma coisa? Tá. Questão aqui de eixo econômico. E aqui, de novo, a gente coloca alguns indicadores, não todos, para não ficar muito poluído o gráfico. Gi, volta lá rapidinho. Gi, desculpa. Gi, volta Não, rapidinho no tranquilo. anterior. É só que você coloca ali como ponto de destaque gestão orçamentária, mas ela não está aparecendo em cima com os pontos, né? Sim, gestão orçamentária a gente pega um pouco mais geral, porque ele vai considerar não tá. só a questão de um índice, ele vai pegar esses dois aqui, então, Tá. índice de equilíbrio Beleza. fiscal e custeio de máquina. Tá, então só na Então, hora também eu dar uma explicadinha nisso. Beleza. Isso, Tá bom, verdade. pode passar. Deixa eu... aqui, eu coloquei aqui, ó. Gestão orçamentária do município, entre parênteses, índice de equilíbrio Beleza. fiscal e custeio de máquina, tá? Uhum. Outro ponto também de atenção, né? Em 2021, os dados de custeio de máquina não foram computados, por isso é zero. Mas, mesmo assim, você vê que o município ainda tem um caminho pela frente, né? Nossa traçada em questão de gestão orçamentária. Você vê que oscila bastante, por exemplo, aqui em índice de equilíbrio fiscal, enfim. Acho que dá para contar uma história até bem legal em relação a isso. Questão do eixo econômico. Aqui a gente sempre tenta puxar para a questão de empreendedorismo, às vezes questão de formalidade também, mas ponto positivo, estabilidade da remuneração média dos trabalhadores formais. Então, se eu for pegar aqui esse primeiro indicador do gráfico, né, a gente tem que deu uma caída, depois deu uma levantada, e assim, em termos de índice, está um pouco estável ao longo do tempo, né, variar 0,02 pontos, eu acho que, pelo menos para mim, é uma questão de estabilidade. E a questão aqui de evolução dos estabelecimentos empresariais, que esse indicador aqui é muito voltado ao empreendedorismo. Então, ele vai medir, assim, em termos, falando de uma forma mais simples, assim, ele mede a abertura de empresas no município. Então, se você tem poucas empresas relativamente, né, com relação ao cluster que o município está inserido,
Se você tem poucas empresas abrindo, ele vai ter um índice um pouco mais baixo, que é o que a gente vê, né? A gente vê 0,12, aí dá uma aumentada, diminui, aumenta, diminui. Embora ele esteja assim, acima de, em 2021, esteja acima do que foi colocado em 2017, ainda assim é um ponto de atenção para o município. Ele está ali na faixa mediana, mas está muito perto do limite da faixa mediana, né, que é 0,33. Então, seria ali um ponto de atenção essa questão de fomento ao empreendedorismo, que inclusive é uma das estratégias que eu coloquei para vocês ali, na questão de locações e limitações. Então, esse ponto é bom dar uma chamada de atenção, porque vai casar muito bem com toda a narrativa que está sendo construída. Aqui no eixo social, a gente tem... Eu sempre gosto de chamar um pouco mais de atenção a questão, né, se possível, questão de educação aqui no município. Mas um ponto que chama muita atenção, pelo menos em termos de atenção, termos negativos, assim, o Gabriel, por exemplo, não gosta que fala que é um ponto negativo, por isso que a gente não coloca ponto de atenção. Mas, enfim, nascidos vivos com baixo peso. Então, a gente tem aqui 0, depois cresce, cai. A gente vê muita oscilação entre esses indicadores do município de forma geral. Então, bom, embora esteja ali acima do que foi computado, ainda é um índice baixo, ainda é um ponto de atenção essa questão da saúde das crianças, que vai casar também com os ODS, e questão de ponto positivo, essa questão de índice de aprendizado nos anos iniciais. A gente vê que teve uma evolução positiva ao longo do tempo, está em 0,94, o máximo é 1, né? Então, está bem próximo do 1. E aqui também é questão tanto de matemática quanto de português. Português, desculpa, ficou estável ao longo do tempo, mas aqui em 2021 já deu uma crescida. Então, são aspectos aí positivos do município. Questão de meio ambiente, que seriam aqui, social e meio ambiente, lembrando, são, né, os destaques positivos do município, em termos da Mandala. Ponto positivo, índice de coleta de esgoto urbano. Então, a gente vê que ele evoluiu ao longo do tempo. Aqui em 2020 os dados não foram computados, por isso é 0, então chamar a atenção para isso. Não é porque caiu muito, ficou horrível, e no outro retomou para ficar quase no ótimo, é porque aqui provavelmente ou o município não colocou os dados, ou enfim, teve algum problema em relação a isso, mas o dado não foi computado, então é sempre bom falar alguma coisa em relação a isso. Questão de pontos de atenção, índice de perda de distribuição de água urbana. Isso aqui é uma questão mais de eficiência, tá? Do sistema hídrico do município. A gente vê que Ô, Giovana, cresceu. Oi, pode falar, Tess. esse dado eu vou confirmar hoje com o Igor, porque a cidade inteira tem canalização e tubulação por conta das engarrafadoras, sabe? Não me faz. Tipo assim, eu não acreditaria muito nisso se alguém me falasse, não, mas tudo bem. O que a gente pode fazer, por exemplo, é colocar outro ponto de atenção aqui para o município. A gente pode colocar, por exemplo, a taxa de cobertura de coleta de resíduos, que caiu ao longo do tempo, né? Estava aqui quase no Mas que máximo. também eles consideram boas, eu não sei, eu tô com um pouco de. Enfim, vou dar uma sondada hoje de manhã para ver o que que a gente coloca aí. Tá? Qualquer coisa também, se assim, nenhum desses pontos vocês se sentirem seguros em falar, o que a gente pode fazer pegar e colocar como um ponto de atenção uma questão mais dos dados. Então, explicar esse eixo aqui de participação em política de conservação ambiental, que eu acho que é bem tranquilo de você falar, né? Que é assim, a gente, em vez de colocar um ponto de atenção, tipo, olha, presta atenção nesse indicador que está caindo, presta atenção nesse indicador que sempre foi baixo na série. Dá para colocar, por exemplo, ponto de atenção, alguma informação assim que explica algum ponto aqui do eixo. Então, participação de conservação ambiental, que a gente geralmente coloca quando tem alguma questão um pouco mais sensível, aqui. Esse participação em conservação ambiental é um índice binário, então ele só vai ter resposta 0 ou 1. No caso de 0, é porque o município não participa de alguma política de conservação ambiental. No caso de 1, ele vai participar. Então, é basicamente essa interpretação. Às vezes, a gente pode colocar também essa questão de interpretação do eixo no ponto de atenção para dar um pouco mais de segurança para vocês nessa questão de meio ambiente.
Mas aí, assim, se vocês quiserem dar uma sondada em relação a isso, ou quiser já mudar agora, aí vai de vocês, não tem problema nenhum. Acho que a gente pode É, conversar primeiro hoje para depois definir isso. pode Assim, ser rapidinho de mudar também na apresentação em si. tá, Então, caso a gente não tenha alguma reunião, só mandar no WhatsApp para mim, que eu já faço a alteração, deixo prontinho para vocês. beleza. Pode ficar tranquilos. Vamos lá, questão do IDMS. O IDMS do município classificado como médio baixo pelos parâmetros da ferramenta, né? Quase ali no médio, está próximo. O índice municipal, o índice de São Paulo está abaixo do municipal, então aí a gente mostra uma questão aí de superioridade em termos, pelo menos, de valor do índice do município em relação ao estado. Mas bem pouquinho, a gente vê 5,8% maior. Vamos ver aqui os eixos em si. Eixo do IDMS geral. Então, esse valor agregado, esse maiorzão, né? A gente vê que caiu não, desculpa. Em 2012 a 2014, ele cresceu, né? Teve um crescimento bem relevante. Aí, depois de 2014, ele vai ter, sim, uma tendência de queda, porém, em termos de valor absoluto, em 2020, apesar das quedas, mesmo com as quedas, ele ficou acima do que anos atrás, 2012, e ficou durante todo o período acima do DMS de São Paulo. Então, são pontos aí, pelo menos, assim, é um ponto de atenção, mas é positivo para o município, só não tomar cuidado para não cair, assim, ter mais essa tendência de queda, tentar dar uma recuperada aqui para que essa série cresça, assim, né, no futuro. Questão do eixo sociocultural. Aqui, esse foi o eixo que teve a melhor avaliação do DMS de 2020, então é um ponto positivo para o município, assim como na Mandala, a questão social também foi positiva, né? A gente vê uma tendência de crescimento desse eixo, dessa dimensão, na verdade, aqui no DMS, dessa dimensão para o município ao longo do tempo, né? Embora ele tenha uma tendência de crescimento, acaba dando uma leve caída após 2016, mas de qualquer forma, um ponto positivo, sim, para o município. E aqui a questão de educação se destaca, principalmente com relação à infraestrutura escolar. Não sei se eles colocaram isso como ponto positivo. Não mesmo. Não? Não. Justo. Então, só falar assim, o que eu falaria nessa questão aqui, até para andar um pouco mais rápido com a apresentação, só falar do eixo geral. Falar, olha, teve uma tendência de crescimento aqui ao longo do tempo, né? Você vê que em 2016, até 2016 estava com uma tendência bem absoluta de crescimento e bem importante a inclinação dessa curva está bem alta, então é positivo, porém após 2016 deu uma leve caída, então é um ponto de atenção, mas mesmo assim essa questão sociocultural é algo que é importante para o município, é um ponto de destaque para o município, não só em questão do DMS, mas também em questão da mandala que foi apresentado lá em cima. Ponto, acabou. Não tem muito, aí não tem muito o que errar nesse sentido. Quanto mais básico assim, mais chances de vocês não serem questionados. E nessa apresentação, como talvez vocês não se sintam tão seguras, seja importante fazer isso, falar o básico, mas falar o básico bem, de forma que eles não tenham como questionar, porque dá um pouco mais de segurança para vocês e um pouco mais de credibilidade para quando for apresentar as vocações, que é um ponto mais assim, um ponto mais delicado, né? Pelo menos para esse município em si, questão do índice econômico. Vem caindo ao longo do tempo, então um ponto de pedir atenção para o município. Ficou abaixo do estado de São Paulo, durante toda a série histórica. Deixa eu ver aqui em termos de índice, dinamismo econômico, questão de PIB per capita, valor médio alto, questão de arrecadação agregação de valor econômico, que diz respeito à arrecadação do governo municipal, então é ICMS e ISS. Está abaixo, então pode ser um ponto a ser ressaltado aí durante a apresentação. Eles falam isso bastante, que o grande desafio deles é que a maior arrecadação é o IPTU, que não sabe entender como que o ISS, a arrecadação é menor do que o IPTU nesse município.
Uhum. Pode ser colocado, sim. Então, é algo que eles falaram, que também não contradiz os dados, né? Então, acho de boa falar assim, questão de demérito ambiental, parece que o pão de açúcar, né? Vai crescendo, depois cai. Aqui, eu até coloquei nota assim, uma tendência de queda acentuada no DMS a partir de 2014. Deixa eu ver aqui o que é mais importante, pelo menos em termos de indicadores do DMS. Saneamento básico possui nota médio alto, então positivo. Preservação ambiental e gestão ambiental, principalmente questão de gestão ambiental, que é políticas e práticas sustentáveis, tá? Pelo menos pelo que está colocado no site do IDMS e nos relatórios em si. Questão de Nossa, gestão ambiental é o que mais pega para o município. isso é um pouco contraditório, assim, até difícil de defender por vários, por várias razões. Eles são Uhum. municípios, acabaram de ganhar o prêmio do estado, que é o município verde azul, sei lá. Ganharam uma semana antes da gente vir para Andradas e ganham, sei lá, desde que o Igor está na prefeitura, então desde 2018, desde 2019, estão entre os 10 mais e agora parece que ficaram entre os melhores, mais em cima. O Igor é uma pessoa, além de ser o nosso ponto de contato, acho que é a pessoa mais amada nesse município. Todo mundo, não encontrei um ser humano até agora para dizer que ele não faz um bom trabalho. E esse é o tema dele, assim. Não sei. Não sei depois eu vou dar uma olhada. Não sei se daria para justificar pelos desastres ambientais que têm acontecido e podem alterar esses dados, mas é muito sensível para mim, eu sinto, como CNM e como pessoa do cluster, falar dessas questões ambientais na frente das pessoas e com o Igor. É muito difícil. Justo. O que dá para fazer também é igual ali no sociocultural, pegar e falar um pouco mais geral do dado. E também tem essa questão de, eu não sei, pelo menos na Mandala é assim, a IDMS, acho que vocês vão saber melhor que eu, que o IDMS, ele depende um pouco ali da questão do setor público abastecer os dados, né, pelo menos na Mandala é assim. Então, às vezes, pode ser que esteja com uma nota baixa, mas porque, sei lá, alguém não colocou um dado ou Mas está aí, faltando alguma lembrando que para coisa. eles ganharem os prêmios, eles têm que colocar os dados, então também não faz sentido. Aham. Eu vou entrar para É, olhar o que tem do eixo ambiental no IDMS, porque não faz sentido para mim. O ano mais recente é 2020 mesmo, hoje, como está aí isso, aham. atualizando? A edição mais recente do IDMS é de 2020. Entendi. Olha, é um ponto interessante. Eu posso até dar uma olhada também junto com você, Thaís, para... É lógico que vocês vão saber mais que eu nesse sentido. Eu não tenho tanto conhecimento do IDMS, tenho mais pela questão das páginas mesmo de vocês, né, explicando o índice e tal. Então, é uma questão um pouco mais técnica do meu conhecimento, mas se vocês quiserem, dá para olhar também e tentar ver uma razão aí por que está abaixando tanto. O IDMS, pelo menos, diferente da Mandala, ele não é por cluster, né? Então, dá para tentar justificar nessa questão de, municípios parecidos Ah, estão tendo talvez um... as notas, a nota baixa aqui é porque a Agenda 21 local, que não existe mais, então estranho seria se tivesse uma nota boa, e licenciamento ambiental, que isso eu vou ver com ele. Tá. Questão de licenciamento ambiental é aquilo de você, é, tipo, ter ali algum documento que permite que você desmate um negócio assim, não é? Eu não tenho ideia. Eu acho que é, não tenho certeza. Mas, enfim, esses seriam os pontos aqui do IDMS. A gente termina com política institucional, que aí, de novo, também tem uma oscilação bem grande, né? Ele está caindo até 2014, 2014 a 2016 sobe, depois cai de novo, e aí a gente já vê uma recuperação aqui em 2020, dessa queda aqui de 2018. Pontos positivos aqui, deixa eu coloquei. Gestão pública, apresentou nota alta, 2020, questão de gestão financeira também. Então, gosto sempre de colocar pontos positivos aqui para vocês já terminarem a apresentação com um viés um pouco mais positivo, né? Lá para cima, para não dar muito problema na questão de leitura comunitária. Thais, de novo, igual ali na questão do eixo ambiental da Mandala,
eu fico esperando um posicionamento de vocês. Se precisar mudar qualquer coisa, se precisar colocar alguma coisa nas anotações, só mandar no WhatsApp. Não, o eixo ambiental, eu entendo agora porque tá negativo, porque os dados são de 2015. Aí tá zerado, porque não tem dado. É erro da Entendi. plataforma mesmo. Tá bom, pode ser. Mas aí a gente acaba esbarrando nisso também, né? Mas é importante falar isso durante a apresentação para não deixar uma impressão negativa neles. Mas beleza, se quiser coloca, inclusive aqui nas anotações, ou se você mesmo quiser colocar para não esquecer esse negócio, a apresentação fica disponível no PowerPoint, então é bem tranquilo. Para alterar vamos lá, isso aqui para a leitura comunitária, né? Aqui, de novo, só uma retomada, né? Todos os segmentos foram ouvidos em entrevistas formais, deu uma bugada aqui, levemente. Questão de nuvem de palavras. A gente pode. Vocês querem fazer agora? Porque eu não sei se agora eu não São vou 9 lembrar. horas, a gente tem que dar uma corridinha. Tá, até que horas que a gente tem essa reunião? 9h15, né? Era pra gente estar lá 9h30, né? Até, no máximo 9h10 estourando. Tá bom, beleza. Então a gente passa aqui rapidão pelas coisas. Eu vou deixar, então, isso aqui eu posso propor e qualquer coisa a gente muda. Só mandar no WhatsApp, eu altero bem rapidinho na página da nuvem de palavras, bem tranquilo. Questão de limitações, que eu acho que não vai ter muito erro aqui. Então, eu coloquei os 6 pontos que a gente tinha elencado ontem, né? Descontinuidades, questão política, recursos humanos, falta de pessoas e também qualificação profissional, acesso, a questão de acesso ao município em si, que é um pouco difícil, questão do trânsito, questão de conscientização ambiental do município, questão de coletividade, senso de pertencimento, comunicação, que vai à divulgação das iniciativas do governo, questão de engajamento da população nesse sentido, infraestrutura, questão de telecomunicações, a questão também de logística, seriam esses pontos. Nada, né? Tranquilo aqui? Uhum. Beleza. Aí aqui de vocações, eu dei opções para vocês, porque eu estava pensando finalmente, falei, talvez essa questão de agricultura local não seja tão interessante, porque pode ser alguma atividade que esteja bem concentrada em pequenas famílias, né, como se fosse ali um oligopólio nesse sentido. Então, né, pensei em opções aqui. Aí são 4 opções, a que vocês acharem mais legal, por enquanto a gente deixa, e qualquer coisa a gente muda com as visitas de vocês, se vocês conseguirem pegar mais percepções, mais opiniões a respeito, a gente consegue mudar também mais tarde. Mas, enfim, aqui o que vai mudar? Eu coloquei, em vez de agricultura local, eu coloquei a questão de produtos típicos, então a questão da pamonha, também tem alguns doces aí, que é o doce do pau, o doce de pau, que eu não sei até agora como é que é, mas, enfim, pode ser colocado aqui também, uma produção típica do município, então você aproveitar aqui o que a gente produz na agricultura local, mas de uma forma um pouco mais inclusiva, né? De uma forma um pouco menos concentrada. Então, é uma opção. Aí, as outras opções, eu coloquei tirar essa parte de ou agricultura local ou de produtos típicos das vocações, então colocar só a questão de economia criativa, que seria ali uma questão seria a questão do artesanato, que foi citado em alguma entrevista, que eu não vou lembrar qual, e a questão dos recursos naturais, que para mim é batido já, não vai ter muito problema em relação a isso, então essa parte esquerda seria a mais sensível assim, nessa questão, e aqui eu coloquei, eu esqueci, porque eu tinha colocado ontem à noite, estava meio tarde, esqueci, mas seria a questão de identidade local. Então, de você conseguir agregar aqui, não só a questão o que seria essa identidade local, a questão de você ter não só o artesanato que foi citado, mas também a produção local mesmo, de alguns produtos que vão chamar a atenção, que vão ser como se fosse a cara de Águas da Prata. Então, seriam essas as minhas 10 provocações. Aí não sei, assim, explicando bem rapidamente, porque a gente está com limitação um pouco de tempo aí. Mas o que vocês acham desses? Algum desses fica um pouco mais tranquilo de Esse apresentar eu ou tiraria esse aqui não? o último não. A questão da identidade local, ela faz um determinado sentido,
mas eu acho difícil de defender, porque os produtos que eles produzem têm pouquíssimo valor agregado, além de que eles remetem o tempo inteiro de que existe uma baixa autoestima da população para com a cidade. Então, não tem como, é muito difícil vender isso como uma vocação, sabe? Tudo bem. Então, a gente tira isso aqui. Então, a gente ficou com essas 3 opções: agricultura local, produtos típicos, economia criativa. Produtos típicos também, eu acho que não dá muito para vender, porque eles não têm tanta coisa assim para apresentar como típico. Tem um doce do pau, que quase a gente não acha em lugar nenhum, e o artesanato, que ainda é muito incipiente também. Eu acho que eu fico mais com esse daí, economia Esse criativa, turismo e recursos naturais. Qual o primeiro? É a agricultura, né? é agricultura. Hum. Tá, você está falando ontem na reunião que vai tentar hoje, tentar ver um pouco mais essa questão de agricultura, né? Inclusive, enquanto você estava falando, eu estava confundindo muito com Andradas, porque você Aham. botou, tem batata, morango, não sei o quê, e a prefeita até disse que, assim, fora os grandes produtores de dinheiro de fora, o que o andradense mesmo produzia tinha tão baixo valor agregado que até para merenda escolar era difícil, que era justamente isso, batata, morango. Então, também acho que para eles aqui, a não ser que seja no sentido de explorar o que eles têm de potencialidade da terra, e atrair investidores, como outros municípios que dividem o mesmo solo que eles conseguiram fazer, porque Andradas tem a questão das rosas, tem gente de fora que são holandeses, tem um tomate lá que são russos, e aí tava gente de fora querendo investir, a não ser que seja isso como uma vocação não explorada, mas não como algo que já existe. Uhum. Sim. Pode ser, dá para vender essa questão, sim. Aí, também, eu acho que talvez, se vocês tentarem falar isso um pouco com o Igor e com a Rafa hoje, tentar ver a opinião deles nesse sentido de como, se eles veem a agricultura local como, primeiro, algum potencial e algum potencial que consiga gerar, não esquecer do viés de inclusão, do viés de sustentabilidade dessa atividade, tá? Então, a gente fica aí com esses pontos em abertos. Primeiro, essa questão de vocações, que a gente fica com 2 opções aqui também. Se vocês tiverem algum insight, alguma ideia do que pode ser colocado no lugar disso aqui, do que eu coloquei, a gente pode mudar também, não tem problema nenhum, Eu tenho uma mas a pergunta. princípio, pode falar isso. É só que está me incomodando um pouco a questão de ter muitas limitações e poucas vocações, porque assim, naturalmente, já vai ser difícil para a gente defender vocações e mais fácil levantar limitações, porque foi o que a gente mais encontrou. Então, não sei se 6 limitações assim não ficaria muito Volta lá nas negativo, limitações. sabe? Oi? Volta lá nas limitações. Depois a gente agregar alguma delas aqui, não tem problema nenhum, aí vai de vocês. Acho que a gente pode tirar o acesso, que deixa a Acesso gente mais acesso. segura. Acesso eu acho que é uma boa tirar. Eu acho que conscientização pode encaixar em comunicação. Então, a gente pode falar dentro de comunicação. E aí deixa esses 4. Já é melhor, que é isso. Pode ser? Bom ponto, Lizzy. Beleza, não? Perfeito. Bom ponto, Liz. Isso aí realmente seria algo um pouco mais pegado. Eu vou só, então, eu marquei aqui para também não ficar fazendo essas coisas durante a reunião, para já liberar vocês. Mas então a gente fica com esses pontos abertos. Eu vou alterar isso Tá aqui, bom. que vocês pediram agora. Fico esperando o posicionamento de vocês a respeito desses aqui, se a gente precisa mudar, se Tá. deixa como tá. E também a questão do IDM, da mandala ambiental. E aí, A mandala disponibilidade. Oi? Tá, desculpa. A mandala ambiental eu não olhei, né? Aham, não olhou só de Não, início. tá, mas deixa eu ver de quando é esse dado, que aí também daria para justificar que é só uma ferramenta merda, porque a CNM também faz lavagem de dinheiro igual a prefeitura. Exato. Mais ou Ótimo, menos isso. aquele
lindo. Verdades ser ditas. Ó, gente, também aqui, como eu estou fazendo 2 diagnósticos ao mesmo tempo, só essa semana que a Martina está em Rondônia, assim, desculpe se não ficou tão legal assim em termos visuais, tá? Mas foi o máximo que deu para fazer. Não, tá tranquilo. Então é isso, né? Terminamos e qualquer coisa a gente grita. Aí vocês falam e eu vou disponibilizar isso para vocês no máximo até a tarde já. Qual é o que Vou tá terminar de negativo escrever. aí de meio ambiente de Águas da Prata, Gi? Que eu tô olhando aqui um negócio, não tô vendo. Vamos A lá. distribuição, né? Distribuição de água urbana e É o que taxa tá de de coleta de resíduos. 2019, não é tão antigo assim, não. Taxa de coleta de resíduos domiciliares, como é que tá? Deixa eu olhar aqui rapidão, que eu tô tirando uma foto para poder conversar com o Igor. Na verdade, ele não é baixo. Ele só diminuiu de 2018, que foi o auge onde eles quase chegaram no limite. Exato, esse seria o ponto de atenção. Lembrando aqui que 2020 o dado não foi computado. O outro é o Seria quê? só um ponto de atenção. Coleta de resíduos domiciliares, Que é esse que está abaixo, né? de 2019. Baixo, entre Não, aspas. é que em 2020 eles quase chegaram a 100. Em 2019 estava 89,28, em 2020 se manteve. Na verdade, 2017, 2019 e 2020 se manteve exatamente igual, que foi maior do que 2016. A queda foi de 2015 para 2016. 2015 para 2016? Que caiu. Em 2015 estava 98,44. Aí em 2016 foi para 89,27. E de 2017 até 2020 se manteve em 89,28. Então, assim, de 2017 tá se mantendo igual. Sim, mas caiu. Seria um ponto de atenção, tipo assim, olha, tá muito alto, Caiu em sim, é um ponto. 2016, não tem nada a ver com eles. Então tá. Não entendi muito bem, mas tudo bem, porque 2016 pelo menos não tinha Não, visto. é que, tipo assim, não, entende que como é um município polarizado, se eu disser que caiu em 2016, eles vão me responder, maneira essa gestão. Aí eu vou dizer, sim, foi mal, próximo slide. Tá bom, não tem nenhum problema com relação a isso. Só me fala o que botar e pronto. E grossa. Tô aprendendo com você, Thaís. Não, do esgoto tá... Eita! Deixa eu olhar o outro. Enfim, o que dá... Só... O mais baixo é mesmo... Ui, merda. Tá, enfim, te dou uma resposta. Pronto. Não, na verdade, o que dá para botar vai ter que ser o índice de perda na distribuição de água urbana, se for para ser sincera. Porque é o único que a queda realmente foi acentuada. Sim. E nunca foi bom. Tá bem gritante aí, né? Eu colocaria aqui, mas... E o outro é ruim, mas é um ruim maravilhoso, sabe? É tipo, você não é 100, mas você é 9. É isso. Tipo, Não dá para colocar um ponto de atenção. Não, mas o ponto de atenção não é como se fosse, pelo menos na minha opinião, que foi quem montou isso. O ponto de atenção não é para ser tipo assim, olha, isso aqui é um ponto ruim de vocês, mas é tipo assim, ó, atenção, tava quase Caiu um máximo, pouquinho. caiu um pouco. Uhum. Então, enfim. Mas é porque se a gente for dar destaque para outro ponto de atenção que não seja esse que está mais gritante, fica meio difícil mesmo. Eu também acho. Em... Sim, eu concordo com a Liz. Vai no índice de perda de água, de distribuição de água, e eu consigo defender na hora com os dados. Por mais que seja difícil para o município, mas é tipo assim, numa prova de 10, você prefere tirar 9 ou você prefere tirar 5? Tá bom. Então fica aqui índice de perda de distribuição de água urbana. Qualquer coisa também, se vocês não quiserem apresentar isso na hora, dá para mudar rapidão também. Se mudarem de opinião ao longo do dia também,
pode falar comigo, Não, mas aí eu tranquilo. vou, então, fazer o seguinte, vou escrever um pouco mais sobre as estratégias de divulgação e limitação, para dar uma ajudada para vocês amanhã, e dou uma passada de olho nessa... Vou fazer a nuvem de palavras também, aí fico esperando vocês validarem isso. E também essa questão de vocações e limitações, qualquer coisa, ou de vocações, vocês me falam. A gente deixa alguns pontos aí em aberto, mas é rapidinho para mudar qualquer coisa, tá bom? Tá bom. Então tá. Uhum. Então estão liberadas. Tchau pra Beijo, vocês. obrigada. Qualquer coisa, manda. Tchau. Liz, você já tá pronta? Só vou escovar o dente, tipo, 2 minutos. Tá, eu vou só mandar um e-mail aqui e vou descer. Tá bom. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.